Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo espírita no nosso canal Estudando Espiritismo. Dessa vez vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade de Nossa Salvação, selecionando sempre uma mensagem que represente esse capítulo. Se você não viu os estudos das páginas selecionadas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar esses estudos e outros estudos também que fazemos aqui no nosso canal. Nesse estudo, então, estamos no capítulo 15. O capítulo 15 é um capítulo bastante curtinho, é um capítulo com poucos itens, tem 10 itens apenas e apenas uma mensagem de Paulo apóstolo aqui na Instrução dos Espíritos, com o título Fora da Caridade de Nossa Salvação, mas nós não vamos fazer o comentário sobre essa mensagem, porque já o fizemos em outra oportunidade, e eu estou colocando também um cardzinho aqui em cima que você pode acessar aos estudos que fizemos das 3 mensagens de Paulo na codificação, se não, agora eu já não lembro mais se é na codificação ou no Evangelho, eu acho que é no Evangelho. São as 3 mensagens de Paulo que Kardec seleciona para colocar aqui no Evangelho, e uma delas está aqui no capítulo 15. Então, nós vamos fazer uma análise dos itens iniciais, que são os itens 1, 2, que são as partes que Kardec retira do Novo Testamento para uh, trazer, né, o tema principal do capítulo. E nesse capítulo, esse capítulo 15, é um capítulo um pouco mal interpretado no movimento espírita no geral. Por quê? Como ele tem o lema como título, né, Fora da Caridade Nossa Salvação, muitas pessoas entendem que esse capítulo trata da caridade. Mas esse capítulo não trata da caridade. Esse capítulo trata da salvação. Qual é o ponto central da salvação para nós? O que é o definidor, vamos dizer assim, de nós, para nós, por exemplo, quando sairmos dessa encarnação? O que será observado de todo o conjunto das coisas que fizemos na nossa vida? O que será observado como pedra de toque, né? Como a questão ali angular para saber se fomos bem ou não? E o capítulo vai ressaltar a caridade como meio de salvação. Então, não é para falar da caridade. A caridade é estudada em outros capítulos, particularmente no capítulo 13. Aqui é para a afirmação da caridade como forma de salvação. Ou seja, o estudo é o que precisamos para ser salvos. Ok? E a gente vai ver isso ah, no comentário. Assim como no capítulo 13, que eu falei, onde a gente encontra mais elementos sobre a caridade, no capítulo 15 a gente vai ver essas duas passagens que a gente também pode extrair delas ah, alguns elementos importantes para pensarmos a caridade, e depois no comentário de Kardec, no item 3, para pensarmos a salvação. Ok? Está aqui, Fora da Caridade na Salvação, capítulo 15. Então, duas parábolas abrem esse capítulo. A primeira parábola está em Mateus 15, 31 a 46. É a parábola da separação entre os bodes e as ovelhas. Diz assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então
Dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não tive teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um desses pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida os que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Eles também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto ou sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um desses pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E eles irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então, observe. O enfoque que Kardec quer dar aqui é mostrar que a caridade tratada por Jesus, na forma aqui da separação entre bodes e ovelhas, né? Entre aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram, né? É o elemento que vai definidor, né? Ah, do juízo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o que vai acontecer? Qual é o critério utilizado para definir se tivemos uma boa encarnação ou não? Está aqui, né? Está aqui colocado por Jesus, né? Ah, quando é dito que a reunião de todas as nações é dizer, olha, todas as pessoas passarão necessariamente por por essa, por esse juízo. É claro que esse juízo não é algo que nós vamos por uma corte, né? É um juízo consciencial daquilo que fizemos e não fizemos. E que vai se expressar, como se expressa desde agora, na nossa condição espiritual, no nosso grau de desmaterialização, de compreensão da vida espiritual. Muito bem. O que é importante de nós observarmos aqui nessa passagem? Primeira questão decisiva: não há uma relação entre o fazer e a crença religiosa. Não está dito que aqueles que fizeram eram religiosos ou não. Não está dito que é preciso ter fé ou uma religião para ser salvo. O que é preciso é ter compaixão, é ter caridade com os outros. Esse o ponto central, um dos primeiros pontos a marcar aqui claramente nessa mensagem. A segunda questão importante: não há uma avaliação daquilo que é, é, é falado, num certo aspecto, entre o assistido e o assistente, né? Então, eu tive fome e me deste de comer, mas é claro que quando eu te dei de comer, eu não só te dei de comer, eu devo ter falado alguma coisa com você, mas isso pouco importa, porque não importa, não há nenhuma necessidade de fazer proselitismo religioso através dessas formas de ação, né?
eu estive preso e foste me visitar. Não tem. Você foi visitar, você conversou com a pessoa, certamente, mas não há nenhuma necessidade de fazer nenhum tipo de preleção, é, qualquer forma de tentativa de convencimento ideológico, qualquer coisa que seja. O que é importante é você é, ter uma ação fraterna com o outro, né? Dentro do contexto em que você vive com o outro, né? Em que o outro está, inclusive. Então a gente já viu duas coisas: não tem a religião como motivador, necessariamente, e não tem a religião como ah, um elemento de é, doutrinação, de levar uma, como se fosse uma luz, né, para aquela pessoa. Terceiro, terceiro elemento importante dessa passagem, a ideia de que você faz de acordo com a necessidade daquele que precisa. Quem diz o que é necessário ser feito é quem está precisando. Então não adianta se eu estou com fome e você vem me oferecer outra coisa, porque você não resolve o meu problema. Não adianta se é, eu estou preso e você me manda um remédio para dor de cabeça que eu não tô com dor de cabeça, não é? Então, existe uma relação necessária entre a necessidade daquele que faz, a necessidade daquele que precisa receber com a ação daquele que faz, certo? Isso mostra para a gente que é muito possível, não é, que pessoas que às vezes a gente olha e até julga num certo aspecto, porque materialistas, porque não acreditam necessariamente em Deus, ou não têm uma religião claramente colocada, do ponto de vista da salvação, do juízo, podem estar numa posição melhor do que muitos de nós religiosos. Por quê? Porque podem efetivamente estar sendo mais solidários com os outros do que nós temos sido, com aquele que pede na rua, com aquele que nos solicita em determinados momentos, com campanhas que nós escutamos, com ah, ah, formas de trabalho voluntário, militantes por causas sociais, enfim, certo? Para não nos alongar ainda mais, vamos para a segunda mensagem. E é a parábola do samaritano, que é tida como a referência para a ação caridosa. E por isso, muito a confusão, né, da, da, do capítulo 15 como sendo o estudo da caridade. Vamos ler a parábola do samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Veja que essa questão é a questão que Kardec quer abordar aqui no capítulo 15, não é? Que é a forma do juízo, da separação dos bodes das ovelhas. Respondeu-lhe Jesus: O que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus então respondendo, disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era muito justo, diz a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho,
o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, ficou tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia com ele. Então, vai de Jesus e faze o mesmo. Então, vamos observar essa parábola, identificando que os elementos que nós vimos na parábola anterior se aplicam a essa. Primeiro, né, o samaritano não era religioso, não era o levita nem o sacerdote. Então, Jesus mostra uma vez mais que não é a questão religiosa, a crença religiosa, a definidora da salvação. Segundo, não há diálogo entre o samaritano e o homem caído. O samaritano atende ao caído nas suas necessidades, de cuidar das feridas e dar-lhe repouso. Mas não há nenhuma ênfase, porque não há diálogo, na necessidade de transformar a ação caritativa numa ação de ensino evangélico, religioso ou qualquer coisa que seja, de qualquer tipo de moral. Não está colocado aqui isso, né? Não há diálogo. O único diálogo que tem, que não é um diálogo, é apenas uma fala, é a do samaritano com o dono da estalagem, dizendo: cuida bem dele e depois, não é? Eu venho aqui e vou restituir tudo que for necessário. Não diz nem que o samaritano tenha se importado com ele depois disso. Cada um foi viver a sua vida depois disso. O que é importante e que Jesus ressalta é que a diferença do samaritano para os outros é que ele foi tomado de compaixão. Esse é o ponto central. Não é preciso ter uma identidade, um pertencimento religioso para ser tocado de compaixão, para atender o outro nas suas necessidades. Então, Jesus pergunta no final: você quer saber, né, como você consegue a vida eterna? Eu vou te responder. E vou te responder porque você não sabe quem é seu próximo, você não sabe amar o próximo é fazer o quê? Eu vou te responder. Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? E o doutor da lei diz: aquele que usou de misericórdia com ele. Então faze isso e viverás. Faz o mesmo. Esse é o ponto. Então, quem é o próximo? Num certo sentido, o próximo daquele que está em necessidade é o que Jesus está dizendo. Quem foi o próximo daquele que estava em necessidade? Foi quem foi tocado de compaixão. Quem é meu próximo? É aquele que está em necessidade? Às vezes a pessoa está em necessidade e eu não estou nem percebendo a necessidade dela. Quando Jesus traz a parábola do samaritano, ele está dizendo o quanto nós temos que nos aproximar dos outros e perceber as suas necessidades, os seus sofrimentos, os seus, né, uns dos outros e nos tornarmos próximos uns dos outros, nos suportarmos uns aos outros, na medida em que a gente ajuda um ao outro a nós nos sustentarmos,
sustentarmos as nossas vidas, as nossas dificuldades ao longo da nossa existência. Aqui na mensagem de Kardec, no comentário de Kardec, no finalzinho, ele faz o seguinte comentário. Vamos ler a partir daqui. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e capazes de impressionar. Falando aqui de que Jesus, quando falava do juízo final, estava falando para pessoas que não, naquela época, né, não entendiam exatamente das coisas espirituais, então tinha que falar de maneira mais objetiva, mais material. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória, ou figurada do quadro, há uma ideia dominante: a felicidade reservada ao justo e a infelicidade que espera o mal. Então, esse um elemento importante, né, que Kardec vem chamar a nossa atenção, que Jesus faz essa pontuação de que aqueles que fazem a caridade, né, a esses estará reservado o reino da felicidade, e a felicidade, se a gente puder falar assim, e aqueles que não o fazem, ou fizeram mais ou menos, não é? Aí há uma gradação de posições, mas certamente há o outro lado, né? É, aqueles que, ao contrário de serem caridosos, foram, né? Orgulhosos, egoístas, enfim, né? A esses está reservado, como Jesus diz, né? Prantos e ranger de dentes e coisas desse tipo, né? Muito bem, continuando o comentário de Kardec. Naquele julgamento supremo, quais os considerados da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente uma coisa: a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Tá certo isso? O que Kardec está mostrando aqui, não é? Que quando vamos dizer assim, o juízo, num certo sentido, né? Quer dizer, a avaliação que se vai fazer da nossa existência tem como denominador comum não a ideia do que nós fomos, da nossa personalidade, dos cargos que ocupamos, do quanto nós tivemos no banco, do quanto nós fomos previdentes materialmente. Nada disso importa. Importa o seguinte: a caridade. Você fez a caridade? Você assistiu aos seus irmãos? Você transformou o pouco que você tinha, multiplicou o pouco que você tinha em favor dos outros? Você usou sua inteligência, as suas habilidades, os seus talentos para transformar isso em coisas positivas para os outros? Se sim, passa à direita, amigo. Se não, se fostes duros, então passa à esquerda. Continuando. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Olha aí, mais uma vez, Kardec falando de que não é a ortodoxia da fé necessariamente a ideia de que nós temos que ter uma crença em Deus ou uma crença religiosa claramente estabelecida que é o mais importante. Não, o mais importante é a caridade. Faz qualquer distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não,
pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Olha aí, às vezes a gente está olhando a religião dos outros, está julgando, está dizendo que os outros não entenderam o que Jesus falou, que a gente que entende, etc, etc, mas os outros estão fazendo mais caridade do que a gente, não é? Na questão do Livro dos Espíritos, que fala qual a melhor religião, é aquela que faz o maior número de homens de bem e o menor número de hipócritas. Então, não importa a religião que você tenha, a crença que você pratique, importa se você é coerente com as coisas que você acredita e se você efetivamente se isso desperta em você a compaixão para com os outros, para que você se mova a favor dos outros e se aproxime e dê o suporte necessário aos outros, assim como tantas vezes nós recebemos também o suporte dos outros em ações caridosas que os outros têm para conosco. Terminando aqui a mensagem de Kardec, então. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, se nós queremos e nós pensamos, né, e às vezes estamos em dúvida sobre se estamos fazendo o correto ou não, o que nós temos que pensar são duas coisas. Primeiro, isso eu estou em dúvida porque isso fere os meus interesses individuais, particulares, materiais. Então, talvez isso seja um sinal claro de egoísmo. Eu estou em dúvida porque isso fere a minha posição, a forma como os outros pensam de mim, não é? O meu orgulho no final das contas. Então, é melhor repensar a nossa ação. Se nós pensarmos, aquilo que eu estou fazendo é algo que, como o óbolo da viúva, eu estou sacrificando uma coisa que é importante para mim, para minha vida, em favor do outro, da glória de Deus, do favorecimento do outro, então eu estou no caminho certo, mesmo que eu perca aqui, né? Mesmo que a gente perca agora, né? Então, vamos pensar sobre isso. Nós poderíamos ainda desdobrar mais os comentários sobre as duas parábolas, mas vamos terminar aqui esse comentário lembrando a você, não é? Que essas passagens de Jesus são passagens para nós lermos e relermos tantas vezes quanto acharmos necessárias para que a gente vá encontrando ainda mais significados e mais aprendizados em cada uma delas. Quero agradecer a você que ficou até aqui, chegou até aqui nesse ponto do vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Peço a Deus que te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. E que nós possamos hoje e sempre procurar nos aproximar uns dos outros, nos sustentar uns aos outros em ações de caridade, de compaixão, de abnegação, de devotamento, que são a chave para a vida eterna. Um grande abraço, fica com Deus, tchau!